Abra a palavra em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Aleluia. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 2. Deixe aí aberto. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem sido muito forte ministrada a mim, é sobre quem sou eu. Diga assim: quem sou eu? Agora olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela: quem é você? E agora diga uma vez mais a si mesmo: quem sou eu? Eu tenho observado que nós temos vivido dias de extremo desequilíbrio emocional, tanto na nossa sociedade, quanto dentro das nossas igrejas. E claro, tudo isso começa dentro dos nossos lares, no seio familiar. E tudo isso é resultado de desconhecermos quem nós somos em Deus. Qual é a nossa origem? De onde viemos? Para onde estamos indo? Quem somos nós? O que Deus deseja de nós? E ontem Deus confirmou essa palavra de uma forma extraordinária, porque sentados à mesa lá em casa, Deus começou a usar a irmã Nina para falar exatamente sobre isso. E ela dizia: as pessoas procuram hoje em coisas, em pessoas, o amor. Mas elas se esquecem que elas só podem verdadeiramente se sentirem amadas se elas tiverem um encontro com Jesus, que é o amor. E uma vez que elas estejam cheias deste amor de Deus, então elas tanto podem ser amadas por alguém, quanto elas podem amar alguém. E aquela palavra, irmãos, ficou dentro do meu coração, queimando com muita força. E aí o Espírito Santo começou a falar. Sabe por quê? Temos tanta dificuldade de amar e sermos amados. E vivemos numa busca desenfreada pelo amor. E por causa da carência deste amor, as pessoas se entregam aos vícios pornográficos, sexuais. Elas se entregam ao alcoolismo, às drogas lícitas e não lícitas. Elas se submetem a amizades doentias. Elas se submetem a casamentos doentios. Elas se submetem a relacionamentos pecaminosos e doentios, fora da vontade de Deus, porque elas estão buscando o amor. Mas a verdade é que o amor já se revelou a elas, mas elas não o aceitaram, não o receberam. E enquanto elas não são cheias e plenas do amor de Deus, elas buscam. E nessa busca elas se perdem da origem, ou seja, elas perdem a sua própria identidade. Porque a nossa identidade, ela é revelada na origem do que somos. E onde está a nossa origem? No Criador. É no Criador que a criação se encontra. É no Criador que a criação tem identidade. Olhemos para Gênesis capítulo 2 e o versículo 4, que diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado,
porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O Criador está criando. O Criador está criando. E então a palavra diz assim, versículo 7: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o fôlego de vida soprou-lhes, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui está a nossa origem. Aqui está a nossa identidade. Fomos feitos, céus e terras foram criados, mas nós fomos formados pela própria mão de Deus. Quando Ele nos formou do pó da terra e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e então este homem tornou-se uma alma, um ser vivente. Diga assim: eu sou um ser vivente. Agora preste atenção, eu já sei de onde vim. A palavra diz também em Hebreus que nós viemos dele, e antes que fôssemos formados, nele já havia sido gerado. Sabemos de onde viemos. Viemos do Pai. Diga assim: eu vim do Pai. Eu vim do Criador. Digam: eu vim do Criador de todas as coisas. Agora preste atenção, Ele não nos fez para governarmos sobre nós mesmos. A criação não governa sobre si mesma. Sobre tudo que Ele criou, Ele estabeleceu um governo. Quem? O homem. Adão passa a governar sobre todas as coisas que foram criadas. E quem governava sobre Adão? Aquele que o criou. Vejamos. Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Preste atenção nesse versículo que eu já volto aqui. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Vamos pular aqui um pedacinho. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, olha aqui, para cuidar e cultivá-lo. Então Deus prepara um jardim no Éden, na terra de delícias. Ele prepara um jardim, pega o homem, coloca lá e diz para o homem: governe sobre, cuide, cultive-o. O que é ter autoridade sobre alguma coisa? O que é governar sobre alguma coisa? É cuidar, é cultivar. E quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, a Bíblia não está dizendo que o homem manda na mulher. A Bíblia está dizendo que ele é governo sobre a mulher. E todo governo é estabelecido de autoridade. E toda a autoridade é estabelecida para cuidar e não para mandar. Para cultivar, para guardar e não para mandar. Preste atenção. Olha que interessante. Então o Senhor Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordena, o Pai de tudo e de todos, de toda a criação e todo ser vivente, todo espírito, ordena. Ele não sugere, ele dá uma ordem. Preste atenção, eu te sugiro coisas, porque eu não sou Deus sobre a sua vida. Eu não te formei, eu não te gerei. Agora, Pai não pede, Pai ordena. Diga assim comigo: Pai não pede, Pai ordena. Ordenou o Senhor Deus a Adão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aleluia. O Senhor coloca ele ali, e depois o Senhor Deus ordena:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor governa, ordena, manda, limita tudo que Adão tinha que fazer e ser. Aqui há um reconhecimento de quem sou, de onde vim, quem me governa, quem tem autoridade sobre a minha vida, e o propósito já está estabelecido. Você é o guardião do jardim, você é o guardião da sua casa, você é o guardião do seu lar. Você é que guarda, cultiva, você é que trabalha naquilo que o Senhor já lhe deu, que o Senhor já lhe proveu. Aleluia. Aqui nos seguintes versículos você vai ver Deus fazendo a mulher, tirando a mulher da própria costela de Adão. Aqui você vai ver Deus dando liberdade a Adão para dar nomes aos animais. Então o homem vai governar sobre coisas criadas e nunca sobre o outro homem. Quem está comigo até aqui, diga glória a Deus. Deus vai trazer a mulher, que Ele mesmo faz da costela de Adão, vai apresentar para ele. Ele vai tomar a mulher para si. E a palavra termina então no verso 25 dizendo: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ambos viviam pacificamente, harmoniosamente, abençoados dentro do jardim que era a casa deles, tendo a visitação de Deus todos os dias na viração do dia. Aqui está a origem de todas as coisas. Aqui tudo era perfeito. Aqui tudo era provido por Deus. E aqui o homem já tinha a sua missão: guardar e cuidar de tudo que Deus havia criado e proporcionado para o deleite deles. O homem só não deveria fazer uma coisa: desobedecer uma ordem. Simples. E o resto era só alegria. Agora vejam bem, quando o homem no capítulo 3, quando falamos homem, falamos no sentido da palavra o ser humano. No capítulo 3, através de Eva e Adão, eles se comprometem com os desejos do seu coração e não com a ordem de Deus. Eles pensam que poderiam ser iguais a Deus, porque a serpente fala isso a Eva, e então Eva faz uma aliança com os desejos do seu coração, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ela abandona a ordem de Deus, do Criador, do Pai de todas as coisas, e ela então, desprezando o governo de Deus na sua vida, vai perder a identidade de filha, simplesmente pelo fato de andar pelos caminhos do seu coração e não pela ordem de Deus para a sua vida. O que é que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis? O que é que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis? O homem vai tentar ter governo sobre suas próprias ações, sobre os seus próprios desejos, sobre suas próprias vontades. Só que nós temos um governo que é Deus. Deus não disse para Adão: vocês estão sem governo. Deus disse: governe sobre todos os animais da terra, todos os répteis, todos os peixes, todas as aves, mas obedeça uma ordem minha. Vocês têm pai, vocês não são órfãos, vocês não se mandam. Obedeçam uma ordem minha: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Agora, qual é o problema aqui quando Eva e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles passam a ser
independentes de Deus para fazer as escolhas do que era bom e do que era ruim. Quando eles comem do fruto, eles comem por quê? Porque desconfiaram de Deus. Alguém aqui já desconfiou de Deus? Quantas vezes o Senhor já falou com você e você desconfiou que não aconteceria o que Ele falou? Quantas vezes? Irmãos, precisamos ouvir mais a ordem de Deus. Precisamos ouvir mais a voz do Espírito Santo. Eva desconfiou. Não, capaz, pode comer. Ele não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. E o que é que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal faz com Eva e Adão? Dá a eles a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Eles agora é que passam a julgar o que era bom e o que era mal. Até eles comerem, quem discernia a eles o que era bom e o que era mal era Deus. Foi Deus que colocou o fruto lá e falou: isso aqui é mal. Deus está dizendo: quem discerne o que é mal, o que é bom para vocês sou eu. Façam tudo quanto eu vos mandar. É por isso que quando Moisés sobe ao monte e ele desce, Deus fala com ele assim: ei, faça conforme tudo que eu te ordenei no monte, conforme tudo que eu te mostrei lá. Não inventa de fazer do teu jeito, porque não vai dar certo. Tem que ser do meu jeito, Moisés. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos amados, quantas pessoas eu estou vendo sofrer, pagar preço, mas preço alto, mas bem alto, porque Deus fala através do profeta, Deus fala através da palavra, Deus fala através do louvor, Deus fala com a pessoa, falando mesmo com ela, dentro do coração dela, angustia, ela fica atribulada, mas ela insiste em decidir o que é bom, o que é ruim para a vida dela. Ai, porque a gente tem livre-arbítrio. Quem está em Cristo não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para a Eva caída e para o Adão caído. Quem está em Cristo não se governa. Quem está em Cristo não julga mais o que é bom, o que é mal para si. Ele depende do Pai. É o Pai que diz: isso aqui é bom, isso aqui é ruim, vai por aqui, passa por aqui. É Deus quem decide. O livre-arbítrio está levando muita gente para o inferno. Agora a dependência da voz de Deus está levando muita gente para viver uma vida eterna com Ele. Ei, tarabaxeria, cantarabaxúria, cantarábias. Oh glória, glória, glória. Ontem eu orava aqui na madrugada, eu falava: Senhor amado, eu não sei se o Senhor nos dará muita gente nessa casa, mas uma coisa eu te peço: não me deixe fraquejar da verdade da tua palavra. E eu orei aqui ao Senhor, estava o irmão Edinaldo, estava a irmã Ana, estava a Renata, e eu orei ao Senhor, eu disse: Deus, eu vou chegar diante de ti com a minha consciência tranquila, de que eu não tenho negado a verdade da tua palavra a ninguém, a nenhum dos teus filhos. Podem não gostar, podem não voltar, talvez nunca teremos igreja grande, talvez nunca, mas aqueles que por aqui passarem no dia do juízo final não poderão dizer que nunca ouviram a verdade da palavra de Deus. Você não tem livre-arbítrio se você está em Cristo Jesus. Você pode escolher? Claro que pode, você não é um robô. Mas a tua escolha é uma declaração de independência de Deus. E Deus não tem negócio com quem não é filho. Deus não tem negócio com quem é independente. Deus não tem negócio com quem não obedece. A maior cilada e armadilha de Satanás para minha vida e para a tua vida é: faça do jeito que você quiser, faça do jeito que você acha melhor. Esta é a maior armadilha de Satanás. É a maior armadilha de Satanás. Porque quando você encontra Jesus, você passa a viver para Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, então já não há nada melhor. Nada pode ser melhor do que Ele na nossa vida, no nosso coração. Nada pode nos trazer maior alegria do que a presença do Espírito Santo no nosso coração. Oh, aleluia, aleluia. Cuidado para não se conectar mais com as coisas que falam sobre Deus do que com o próprio Deus. Olha como isso é profundo, profundo. Eva se conectou com as coisas que falavam sobre Deus. Ela estava conectada em saber se o que Deus lhe falara era verdade. E aí ela começa a ouvir uma serpente falar. Mas o diabo tinha possuído a serpente. E quem está falando pela boca da serpente é Satanás. Cuidado, irmãos. Tome muito cuidado. Porque Satanás tem possuído a boca de muita gente para te enganar a respeito do propósito de Deus. Cuidado. Preste muita atenção. O que é que a Bíblia diz? Eu coloquei para vocês no grupo um vídeo de um pastor que Deus usava muito nos dons, nas maravilhas, nos sinais. Coisa visível, irmão, era coisa tremenda. Conheço aquele pastor. E aí os pastores começaram a usar ele para encher igreja, para lotar os templos. E chega um momento do seu ministério que ele diz: não vou mais trabalhar com os dons, eu vou ficar só com a palavra. E aí quando ele ia numa igreja, era só palavra, o povo ia embora, o povo não ficava. Mas quando ele começava a trazer revelações, profecias, a igreja superlotava. E hoje ele só prega a palavra. Claro que de tanto que ele foi usado, ele foi para um extremismo, né? Não precisamos ser extremistas. Claro que os dons, os sinais e as maravilhas acompanham aqueles que creem. E é necessário que haja entre nós dons, sinais e maravilhas. Claro que sim. Mas eu entendo o que ele quis passar no vídeo. Nós estamos sendo tão enganados, irmãos, porque fluímos nos dons. Ah, mas eu orei, eu senti Deus. Então quer dizer que não é pecado o que eu estou fazendo, porque eu senti Deus. Irmão, você só não vai sentir Deus quando você já estiver lá sentadinho com o diabo dentro do inferno. Até chegar esse dia, Deus sempre estará à sua disposição. Outros dizem: não, mas eu estou em pecado, mas eu profetizei para fulana e olha, foi bater e valer. Ô, gente, não se enganem. Não se enganem. Tem muita gente fluindo nos dons, tem muita gente por aí profetizando. A maioria é mentiraiada, mas ainda tem uns que falam a verdade. Tem muita gente aí fazendo cura, maravilhas, operando sinais. Isso não quer dizer nada, querido. Você nunca leu Mateus 7, não? Em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome falei novas línguas, tudo dom. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Ô, gente, fornicação é pecado, adultério é pecado, mentir é pecado, prostituição é pecado, ser falso é pecado, comprar e não pagar é pecado, é tudo pecado. Odiar é pecado, não perdoar é pecado, ser raivoso é pecado, ser fuxiqueiro, ser contencioso, tudo é pecado. Ser malicioso, ser vaidoso demais, tudo é pecado, irmãos. Aquilo que desagrada o coração de Deus é pecado. Hoje as pessoas querem viver no pecado, não querem arrumar. Aí porque dá um glória a Deus, fala meia língua estranha, entrega 2 profecias, acha que está tudo certo. Olha, tá vendo? Não, imagina. Ô, gente, aqui na Belém Efrata, a gente não fica disciplinando ninguém, nem excluindo, que isso aí é parquinho de infância. Mas eu preciso dizer para vocês, o pecado, ele continua sendo pecado. E tem muita gente brincando com o pecado, querendo botar a mão no arado, e está sofrendo retaliações violentas. Porque retaliação não existe para quem está caminhando debaixo de santidade. Agora bota a mão no arado para você ver se está em pecado, para você ver o que vai acontecer. O diabo vem, irmão, e ele arrebenta com a pessoa, mas arrebentado mesmo. Ele não brinca de ser diabo.
Então a gente precisa, queridos, parar de se conectar com as coisas que falam sobre Deus. Quantas horas Eva passa com a serpente falando sobre Deus, mas não falando com Deus. Falar sobre Deus, limpar a igreja para Deus, fazer coisas para Deus é uma coisa, ter relacionamento com Deus é outra. Cuidado. Ô Salvador, tenha misericórdia. Fala igual meu pai, ô Salvador da glória. As pessoas estão se conectando com as coisas que falam sobre Deus, mas estão se esquecendo de se conectar com Deus. Cantores conectados com músicas lindas que falam sobre Deus, eles cantam, a multidão chora. Claro, o povo está ali buscando, querendo, se entregando. O Espírito Santo vem e eles pensam que estão salvos por causa disso. Oh, meu povo, vamos tomar cuidado. Tem uma cantora que participou do Descende, e eu vi esses dias o líder falando sobre isso. Ele disse: eu não sou Deus, eu não podia adivinhar que ela ia fazer isso logo depois. Irmãos, não é questão de ser Deus, é questão de ter discernimento do Espírito e parar de levar pessoas só para atrair multidão. Porque na hora que aquela moça começou a dançar, que ela deitou no chão e começou a se virar que nem uma serpente, eu estava assistindo em casa, tinha visitas, eu falei: essa moça está possuída de demônios. Isso não é louvor e nem adoração. Ai, pastor, o Senhor Jesus tem poder. Falei: claro que ele tem poder. Se eu estivesse lá, eu mesmo botava a mão e mandava parar. Você tem que ter discernimento, irmãos. Estava pregando no Forever na semana passada, e uma das ministrações da pastora Esther, ela chamou os pastores para ajudar a orar, e algumas obreiras estavam orando, e eu lá de cima do púlpito, eu vi uma mulher fazendo assim, e ela fazia assim, e eu olhei, falei: é demônio. Aí eu olhei para a irmã e falei: segura. De cima do púlpito mesmo, que eu não alcançava ela, eu disse: em nome de Jesus, sai agora. Ela abriu o olho, olhou para mim, olhou para a obreira deu um abraço nela e ela ficou em paz. Você tem que ter discernimento, irmão. As pessoas só te perderam o discernimento. Por quê? Porque nós queremos estar conectados com coisas que falam de Deus. A gente quer estar conectado com a obra, com o ministério, mas não se conecta com o Senhor da obra. Meu Deus do céu! Se Eva tivesse sentadinha ouvindo Deus, a conversa da serpente não tinha entrado no seu coração. A dúvida, a desconfiança, os desejos pecaminosos. Só tem um jeito da gente não cair, irmãos: é se conectar com Deus. Se não estivermos conectados com Ele. Você quer andar com pessoas que falam só sobre sexo, sobre homem, sobre pouca vergonha? Você acha que você vai ouvir quem? Deus no meio dessa conversa fiada? Você tem que andar com gente que fala de Deus, gente que fala batismo com o Espírito Santo, gente que fala sobre os ministérios, gente que fala sobre chamado, sobre vocação, sobre almas, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre tempo de comunhão, sobre a palavra de Deus. Aí teu coração começa a arder, começa a queimar pelas coisas de Deus. Eva não, Eva está batendo papo com a serpente que está falando para ela que Deus está mentindo. Ora, veja. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, queridos. Ora, veja. Cuidado com quem você senta para conversar. Cuidado com quem você abre o teu coração. Pessoas que ao invés de abrir a palavra e ter uma palavra de Deus para você, começam a falar e a gerar dúvidas no seu coração. E depois que a sementezinha entra, irmãos, essa semana eu descobri mais uma violenta. Que o Espírito Santo, ele é incansável em manifestar a verdade. Mas eu nem pensava mais no assunto. E chegou a meus ouvidos mais uma violenta. Que eu não vou comentar, que não edifica. Mas está guardadinha se preciso for. E aí eu me pergunto: quantos de nós aqui dentro saíram da Belém, ficaram de mal com a pastora, não sentaram para me ouvir, não me deram ouvidos, não sabem da missa um terço, mas Deus traz tudo à tona e
toda a verdade é revelada, porque nada fica em oculto diante do Senhor. Aleluia! Quando você ouve a voz de Deus, quando você se atenta para a voz de Deus, como os irmãos que aqui estão se atentaram. Eita, eu quero saber de conversa. Eu vou orar, vou falar com Deus. Vamos ficar na presença do Senhor. Coisa linda, irmãos. Aleluia. Com quem você está conectado? Não tem como, você quer fluir. Depois as pessoas dizem, mas por que eu não consigo me libertar? Por que eu não tenho força para ir para a igreja? Por que eu não consigo me levantar? Porque você não se conecta com Deus, você se conecta àquilo que te derruba. Ora, se você quer vencer o cigarro, irmãos, tem que se conectar com Deus, não com quem fuma. Você quer vencer a bebida? Tem que se conectar com aquele que se conecta com Deus, não com aquele que bebe sem parar. E as pessoas fazem por decisão própria, porque seus corações ainda habitam trevas, porque nos seus corações não há luz de Cristo. Oh, glória, glória, glória. Até quando nós pecamos, queridos, até quando nós erramos, nós precisamos nos conectar em Deus e dizer, Pai, eu pequei contra Ti, mas eu estou aqui para ser, nem que seja um dos seus jornaleiros, me aceita de volta. Eu estou aqui, Pai. Oh, não tem aquele que possa dizer aqui nessa noite, eu não peco. Todos pecamos em algum momento, fraquecemos, deslizamos, queremos fazer o bem, de repente já fazemos o mal. Ah, mas há uma diferença entre pecadores que conhecem o Pai, de pecadores que zombam da palavra do Pai. Zombam. Ah, é verdade, eu acho que o que Deus falou não dá nada mesmo não. Cuidado, querido, você está apenas plantando. A colheita vai chegar em bom tempo e você colherá. Esse é o nosso problema. Nós plantamos ouvindo a serpente e não queremos colher ouvindo Deus. Quando chega a hora da colheita, Deus diz, Adão, chegou a hora da colheita. Ai, não, estou escondido, eu tive medo. Mas de plantar a gente não tem medo. Irmãos, é tão incrível que a gente tem medo de perder a reputação para os homens, mas não tem medo de perder o céu. A gente tem mais medo de perder a reputação, e reputação é o que as pessoas pensam de você, e o que elas pensam de você não interessa, porque elas não te alimentam, elas não te geraram, elas não te dão vida. E a gente não tem temor de perder o caráter de Cristo. Então a gente peca, felizmente, com a maior facilidade, sem nenhum temor. E é um medo tremendo, medo de, meu Deus, perder a reputação, misericórdia. E o Espírito Santo está perguntando para nós nessa noite, você não tem temor de ir ao inferno? Porque esse teu pecadinho é nada diante dos homens. Agora o inferno é a eternidade. A gente precisa se perguntar, quem sou eu? Para onde eu estou indo? De onde eu vim? Você veio de Deus, meu irmão. Você tem um propósito para cumprir nessa terra. Você tem uma missão. Você é amado do Pai, foi gerado nele, formado por Ele. Não abandone a tua fé por não se conectar mais a Deus e se conectar a coisas. Nada pode ser mais valioso do que a presença de Deus, do que o próprio Deus. Hoje eu estou muito mais conectada com Deus do que com o ministério. Eu estou muito mais conectada com Deus do que com o meu chamado. Eu estou muito mais conectada com Deus do que com as minhas agendas. Tudo isso é secundário, tudo isso é depois de Deus. Oh, brabachurias.
A igreja está aqui para abraçar. Não estamos aqui para julgar ninguém, para sentenciar ninguém, para condenar ninguém ao inferno. Estamos aqui para dizer: meu irmão, você pecou? Parabéns, olha aqui, ó, tem mais um pecador aqui. Agora eu vou te falar uma coisa: vamos se arrepender, vamos arrumar o caminho, vamos endireitar o caminho diante do Senhor, para a gente ir para o céu juntinho. Você é só um ser humano. Parabéns por ser humano. Você não é um semideus, você não é um robô. Você peca. Eu peco, pecamos. Mas aqui nós estamos diante do Santo dos Santos. Há uma bacia. Aleluia. É só chegar e entrar nela e se lavar. Orabaxeira cantarabaxurias. Pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado. E esse sangue está lá, disponível para mim e para você se banhar nele. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui. Eu sei que você está em casa pela internet sentindo Jesus aí. Se lava neste sangue, se banha neste sangue. Você não precisa viver a vida inteira disperso. Você não precisa viver a vida inteira se escondendo. Deus chegou no jardim para trazer de volta a sua identidade, para te levar de volta a sua origem, num lugar de paz, num lugar que não tem medo, num lugar que não tem opressão, num lugar que não tem angústia, num lugar onde o Espírito reina, onde o Espírito governa, onde a mão do Senhor está sobre você. Que as coisas desta vida não nos impeçam de ter um relacionamento íntimo com Deus. O que é que está afastando você do lugar santo? O que é que está afastando você do lugar santíssimo? Porque quando Eva e Adão comeram daquele fruto e desobedeceram à ordem de Deus, aleluia, Deus veio no mesmo lugar, na mesma hora, como Ele fazia todos os dias, irmã Elisete. E Adão e Eva não estavam mais lá. Se esconderam. Estavam envergonhados, estavam humilhados, estavam nus. Antes, vestidos pelas vestes celestiais, não se envergonhavam. Mas quando eles pecaram, destituídos foram da glória, a glória se foi, e quando a glória se foi, eles se enxergaram, e quando eles se enxergaram, eles tiveram vergonha um do outro. Você está pegando essa palavra, irmão? Quando a glória se vai da nossa vida, a gente passa a caminhar debaixo de vergonha, a gente passa a caminhar debaixo de humilhação, de medo, de pavor. Mas a minha oração é para que a glória de Deus venha sobre você, venha sobre nós nesta noite, e a gente possa entrar no lugar em Deus onde já não há mais vergonha, onde já não há mais medo, porque estamos vestidos da glória. Eita, rabaxúria, cantarabaxéria. Quando você reconhece a sua identidade em Deus, querido, você percebe que você não é o que Satanás mente que você é. Você não tem peso, você já não carrega culpa, você já não carrega cargas que não são suas, porque você vê a glória de Deus, porque você reconhece a glória de Deus. Agora percebam, quando nós nos afastamos de Deus e a gente se olha, a gente vê uma identidade suja, distorcida, pecaminosa da Eva e do Adão caído. E aí a gente começa a caminhar debaixo de culpa. E o peso vai ficando cada vez maior. Não sou digno de pregar. Não sou digno de orar. Não sou digno de tocar. Não, pastor, eu não vou nem entrar na torre porque eu não sou digno de entrar ali. Não vou nem ceiar porque eu não estou digno para ceiar. Até quando você vai ficar dizendo que não é digno, não é digno, não é digno? E ao invés de dizer que não é digno, você vai caminhar para a presença do Pai e vai dizer: Pai, eu estou aqui, desça sobre mim a tua glória, enche-me do teu Espírito até que nada mais importe. Tem um livro
do Luciano Subirá, que eu amo, que é assim o título: até que nada mais importe. Enquanto alguma coisa na sua vida importar, significa que você ainda não foi cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, nada mais vai te importar. Você pode até precisar de coisas nesta vida, mas elas não terão maior importância que a presença de Deus. Um carro não será mais importante, a casa não será mais importante, marido, mulher, filhos não serão mais importantes, amigos não serão mais importantes. Nada desta terra ocupará o lugar de Deus na sua vida. Não ocuparão o lugar de Deus na sua vida. Eles nunca serão mais importantes do que Deus. Terão sua importância no seu devido lugar. O marido no seu devido lugar, a mulher no seu devido lugar, os filhos no seu devido lugar, casa, carro, riqueza, tudo isso no seu devido lugar. Agora, o lugar que não pertence a eles é o seu coração. O seu coração pertence a Deus, e só Deus deve governar sobre ele. Você pode dar um glória, irmão? Está difícil, está engasgado. Glorificar faz parte do culto. Desengasga e glorifica. Oh, aleluia. Agora, para nós hoje, o que importa? O que tem importância para nós hoje? O dia que você amar a Deus sobre todas as coisas, o cigarro não te pertence mais. O dia que você amar a Deus sobre todas as coisas, o alcoolismo não te pertence mais. E eu sei que muitos precisam de ajuda, sim. E é para isso que a igreja sempre indica bons psicólogos. Mas eu sei que o dia que você amar a Deus sobre todas as coisas, cada vez que você erra, é um quebrantar de joelhos no altar, dizendo: Deus, eu vou conseguir. Porque o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para mim essa vitória. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando você amar a Deus sobre todas as coisas, os pecados relacionados à tentação da carne, eles não te governarão mais. Você pode até ter caído, mas vai se colocar de pé e vai caminhar com o Espírito Santo até que a tua carne não se mande mais. O nosso problema, e o Espírito Santo tem falado isso comigo todos os dias, a nossa dificuldade em vencermos a nós mesmos e a nossa carnalidade é porque a gente se ama mais do que ama a Deus, do que ama aquele que nos fez. Nos amamos muito mais. Hoje eu ouvi um pastor falando: por que os irmãos do Brasil têm dificuldade para ir à igreja? Sendo que nos países perseguidos, pessoas cultuam dentro de túneis, cavernas, garagens, se escondem no meio do mato para cultuar, porque se pegarem eles cultuando a Deus, eles morrem. E tudo que eles queriam, pastor Jaconias, é a liberdade de ir para um templo. É a liberdade de abrir uma igreja e poder adorar Jesus. E nós no Brasil temos essa liberdade tão maravilhosa. E todo dia do culto a gente tem uma desculpa para não ir à casa do Senhor. Meu Deus do céu, amados. Perdemos a identidade, não sabemos mais quem somos. E o triste de você perder a sua identidade é que Satanás virá para lhe colocar um nome, para lhe dar uma paternidade, porque ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. E se você não quiser ser filho de Deus, o diabo vai te abraçar como filho, ele vai tomar para ele essa paternidade. Você já pensou ser filho do diabo? O que é que ele pode fazer com você? O que é que ele tem feito com muita gente? Oh, Espírito Santo, Deus quer nos revelar o que nos desconfigurou, para então cumprir o propósito dele em nós. Eu fiz questão de anotar estas revelações. Deus quer nos revelar o que nos desconfigurou, para cumprir
nos desconfigurado. Adão e Eva, foi a desobediência, a desconfiança, pegaram o fruto e comeram. E nós? Que fruto nós temos comido hoje? Qual é a árvore que nós temos hoje desejado? O que é que os nossos olhos hoje têm cobiçado? Orabachúria, cantarabachúria. Aleluia. O que é que o nosso coração tem desejado? O que é que a gente está comendo por aí, gente? O que é que nós estamos comendo nas internets? O que é que a gente está comendo na televisão? O que é que nós estamos comendo nas revistas? O que é que nós estamos comendo pelo WhatsApp? O que é que a gente está comendo na conversinha com as amigas, com os amigos? Do que é que temos nos alimentado? O que é que tem nos desconfigurado? A nossa existência depende da constância, da batida do nosso coração, assim como a nossa vida espiritual depende da constância do nosso relacionamento com Deus. Eu não sei quanto tempo levou entre Eva e Adão comerem o fruto e Deus chegar no jardim, mas eu quero crer que não demorou muito. Eu quero crer que o tempo que ela leva conversando com a serpente é o tempo que Deus estaria ali conversando com ela, e ela está ausente, e eles estão dispersos, e eles estão longe. O que é que tem nos desconfigurado? Como está o nosso relacionamento com Deus? O quanto em Deus nós pensamos durante o dia? Gente, os prazeres dessa vida vai acabar tudo. Eu preciso te dizer uma coisa: se você estiver desconfigurado, não tem marido que vai lhe dar jeito, não tem mulher que vai lhe dar jeito, não tem filho para te dar jeito. Ah, eu vou ter um filho que daí muda, daí me alegra. Não vai dar jeito. Será sempre uma insatisfação. Agora pega uma pessoa que está em Cristo. Oh, aleluia. O paizinho da irmã Silvana é um testemunho. Pega uma pessoa que está em Cristo. É só alegria. Passa lutas, tribulações, mas tem uma palavra de vitória na boca. Enfrenta perseguições, mas está de cabeça erguida. Passa às vezes até necessidade, mas tem sempre uma palavra profética. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Oh, glória, glória. Eu fico conversando com a minha mãe, o meu coração se enche de fé. Uma mulher corajosa, destemida, valente. Enfrentou 24 horas de jejum para operar. Demorou. Foi para a mesa cirúrgica sem poder tomar anestesia geral. Não sentiu uma dor sequer até agora, porque Deus cuida daqueles que o temem. Converso com a minha sogra, meu coração se enche de alegria, tamanha fé daquela mulher. Ela sabe que o seu problema não tem solução humana, é uma metástase. É um câncer que saiu do seu esôfago, foi para o fígado, já tirou 90% praticamente do fígado. A quimioterapia para ela hoje é um paliativo, mas ela disse: eu sei que eu viverei mais algum tempo para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Ei, tarabaxeira, cantarábias. É gente conectada com a videira. Oh, glória! Oh, glórias! Eu chego lá no pai, ele está lá com a Bíblia, o caderno e uma caneta, igualzinho o seu pai, irmã Silvana, escrevendo a Bíblia. E a minha mãe diz: esse homem escreve a Bíblia o dia todo, não sei como é que pode. Quando você entra lá e diz: meu Deus, eu estou aqui meditando numa palavra que Deus me deu agora. Esse povo não tem tempo para viver pecando. Esse povo não tem tempo para viver caindo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão conectados. Eles estão conectados. Eles estão configurados, o Pai. Oh, glória. Eu quero encerrar essa palavra, mas eu quero levar você até Êxodo capítulo 3. O encontro de Deus com Moisés. Aleluia. E nós já vamos orar. Aleluia. Que coisa maravilhosa.
o encontro de Deus com Moisés. Deus revela a ele quem ele era. Deus lembra a ele a sua origem. Deus lembra a ele a sua identidade. E nesta noite, Deus está nos chamando para um encontro. Deus está nos chamando para a sarça. Deus está nos chamando para um Moriá. Deus está nos chamando para um tempo de relacionamento de qualidade com Ele. Eita glória! Deus não faz nada sem antes preparar o ambiente. Deus não dá autoridade a Adão sem antes ter preparado para ele a sua casa. Deus não chama Moisés sem antes ter preparado para ele uma sarça. Oh, louvado seja Deus! Deus primeiro prepara a estrutura. Pessoas desequilibradas, pessoas sem saber para onde estão indo, pessoas que estão em dúvida, compro, não compro, caso, não caso, vou, fico. Gente do céu, é gente que está desconectada com Deus, está desligada, não ouve mais Deus. Deus chama Moisés, e nesse encontro Deus vai levar Moisés de volta à sua origem. Moisés foi criado pelos egípcios, filho da filha de Faraó. Era um menino hebreu. Ele cresce no Egito. Em um certo dia, está tudo aí no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, ele vai ver um egípcio e um hebreu brigando. Ele entra na briga porque ele se lembra do quanto os egípcios escravizavam o povo dele. Ele entra na briga e ele mata o egípcio. Passam os dias, ele vê dois hebreus brigando. E ele vai até esses dois hebreus e ele tenta apartar a briga. E um dos hebreus diz assim para ele: quem te colocou por juiz entre nós? Ou você vai nos matar como matou aquele egípcio? Aí Moisés foge. E ele vai para o deserto. Lá no deserto, ele conhece uma mulher, filha de um sacerdote. Agora preste atenção, porque a palavra de Deus diz assim, no início do capítulo 3, que Moisés, no capítulo 2, no capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés, capítulo 2, verso 1, era da tribo de Levi. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, ela engravidou e deu à luz a um filho. O nome dele era Moisés. Então Moisés pertencia ao sacerdócio levítico. Ora veja, cresce sendo criado por egípcios, porque o faraó procurava todo menino para matar. Então a sua mãe o esconde, coloca ele no rio, a filha de faraó pega ele e cria ele. Olha, vejam bem. Aí acontece todo esse enredo e ele foge. Ao fugir, ele vai parar em um lugar onde tem uma moça buscando água para os animais do seu pai. E ele então observa que alguns pastores chegam para atacar esta moça. E ele vai e protege ela, defende. Ela convida ele para ir até a sua casa. Quando chega na sua casa, ela conta a história. O seu pai, o Jetro, dá ela em casamento para Moisés. Agora vejam bem onde que ele vai parar. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Ele vinha da tribo de Levi, sacerdócio levítico, e ele vai se casar com a filha de quem? De um sacerdote. Você pode estar no deserto, você pode estar fugindo, mas Deus te leva de volta para a origem. Deus te leva para o lugar onde a sua identidade vai ser resgatada, restaurada. Oh, glória! Tem pessoas me ouvindo aqui no templo e aí pela internet que estão fugindo, que estão se escondendo. Alguma coisa lhe causou problema, vergonha, humilhação, e você está que nem Moisés. Eu vou para longe daqui para ninguém me ver, para ninguém me achar, para ninguém me matar. E Deus está dizendo: para onde você for, eu levanto uma sarça. Para onde você for, eu restauro a tua identidade
glória! Meu Jesus amado. E aí ele pastoreando o rebanho do seu sogro, ele vai pelo deserto, pelo campo afora, e de repente ele ouve uma voz, que o chama pelo nome, Moisés. Ele ouve, e ele começa a seguir a voz. De onde está vindo essa voz? Quando ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, tenhais o cuidado de não endurecer o vosso coração, para que não vos aconteça como aconteceu aos vossos pais que morreram no deserto. Oh, irmãos, aleluia. Moisés ouviu a voz, e quando ele ouve a voz, ele segue a voz. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa sarça, aleluia, de onde saía fogo do meio da sarça. E a Bíblia fala que esse fogo não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 2, versículo 3. E ele disse, que coisa impressionante. Por que é que essa sarça não se queima? Por que é que esse fogo não consome a sarça? Aleluia. Oh glória. Não tenha medo do fogo de Deus. O fogo de Deus não vai te destruir. O fogo de Deus vai te limpar. O fogo de Deus vai dar direção para você. O fogo de Deus vai restaurar sua identidade. O fogo de Deus vai te levar de volta à sua origem. O fogo de Deus vai te dar destino. O fogo de Deus vai te mostrar onde é que está o teu chamado, teu ministério, no que é que você vai servir a Ele, como você vai servir a Ele. Quando Deus nos atrai para o monte é porque Ele confiou em nós. Deus confiou em Moisés, por isso chamou. E quando chamou, se manifestou a Ele. Você precisa ouvir a voz do Senhor para que Deus se manifeste a você. Eu queria que Deus falasse comigo, me desse uma direção. Se Deus se manifestar a você, você vai ouvir? Você vai se achegar? Ou se Deus falar com você, você vai sair da igreja? Ou se Deus falar com você, você vai fazer beicinho, vai brigar e vai dizer, não concordo, não é Deus que está falando. Sabe por que muitos de nós estamos perdidos, desequilibrados, sem saber o que fazer, sem saber quem somos e sem saber para onde ir? Porque quando Deus fala, a gente não ouve a sua voz. A gente faz exatamente o que queremos fazer e do jeito que queremos fazer. O Senhor continua chamando Moisés para dentro da sarça. O Senhor continua chamando Adão e Eva para um encontro no jardim. Oh, glória, aleluia. Eita, glória. Deus não investe tempo nas nossas mazelas, e sim no propósito. Quando Deus chama Moisés, e Moisés vai diante da sarça, Deus diz, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Primeiro Deus trata de limpar Moisés e tirar o que ele carregava. Depois Deus revela o propósito. Este é o nosso problema. Queremos a revelação do propósito, mas não queremos tirar a sandália. Alguns historiadores teólogos dizem que a sandália que Moisés usava provavelmente poderia ser sandálias do Egito. E as sandálias do Egito, elas tinham um emblema que representava um cidadão egípcio. E alguns então assuntam ter sido este o motivo de Deus ter mandado ele tirar as sandálias dos pés, porque Deus não podia revelar-se como Deus de Israel se ele ainda carregava simbolismos egípcios. E tantas outras conjecturas temos aqui para o tirar a sandália dos pés. A verdade é que se levarmos esse tirar a sandália dos pés para o lado espiritual, no mínimo nós estamos falando, tire a sujeira do seu coração.
Porque caminhar pelos desertos e estradas empoeiradas daquela época sujava demais as sandálias, os pés. E era, você vai ver depois, muito lá na frente, já na época de Jesus, um costume de quando se chegasse em casa, só podia adentrar a casa se o servo trouxesse uma bacia de água e lavasse os pés sujos da caminhada. E Deus sabia que Moisés vinha caminhando, procurando seu destino e tentando reconhecer quem era ele. Quem eu sou? Me perdi. Eu sou hebreu, mas fui defender meus irmãos hebreus, eles me atacaram. Eu sou egípcio? Não, mas eu não me sinto egípcio. Quem sou eu? Quem sabe estamos assim nesta noite. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? O que Deus quer comigo? Por que eu estou na igreja? Por que ser cristão? Por que servir a Deus? Talvez sejam perguntas que você mesmo dentro da igreja vem se fazendo. E o Senhor está dizendo para você: tire a bagagem do teu passado, da estrada que você veio percorrendo até aqui. Tire as sandálias dos pés e chegue mais perto, porque eu vou revelar o propósito para você. Ora baixerias. E aí Deus fala com Moisés e revela a ele o propósito. Vai ao Egito, volta lá e liberta o meu povo. Eu? Você. Aí Moisés: eu não. Como é que eu vou lá falar com eles? Eu sou gago, eu tenho a língua pesada, como é que eu vou fazer? Preste atenção, Deus não investe nas nossas mazelas. Quando Deus determina algo sobre nós, Ele já nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Olha, eu sou muito tímido, Deus não pode me usar. Se Deus te chamou, Ele vai te usar na sua timidez, querido. Porque Ele, antes de você nascer, já sabia que você nasceria tímido. Ah, mas é que eu sou muito nervoso. Deus já conhece, Deus sabe sobre o seu temperamento. Ah, mas é que eu sou isso, é porque aquilo. Pare de dar desculpas, porque Deus não vai perder tempo com você nas suas mazelas. Deus vai investir no propósito que Ele tem na sua vida. Então as suas desculpas não valem de nada, se Deus tem um propósito contigo. Eita glória, aleluia. Quem está entendendo a palavra, fica em pé para a gente terminar. Quando Deus atraiu Moisés para a sarça, Ele confiou em Moisés um propósito. Quando Deus chama Moisés ao monte, Deus confiou a Moisés as tábuas da lei. Aleluia. Oh glória. Deus está nos chamando aqui nessa noite. Deus está dizendo: venha para perto. Tire tudo que é sujeira, tira tudo que é impedimento. Chegue mais perto, que eu quero te mostrar um fogo que arde, mas que não mata. A sarça vai continuar viva. Alguns estudiosos dizem, irmã Selma, que a sarça somos nós. A sarça representa o próprio ser humano. O fogo de Deus queimando, mas não destruindo. O fogo queima para dar vida. O fogo queima para edificar. E lá de dentro, do meio da sarça, diz a palavra, o Senhor falou a Moisés: quando você permitir o fogo queimar, então do meio do fogo o Senhor vai falar. Você vai ouvir e vai obedecer a voz do Pai. Ah, mas eu tenho problema. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas eu acho que eu não sou digno. Deus não quer saber do teu achismo. Deus tem um propósito. Deus tem uma missão. Deus te entregou dons. Deus te deu ministério. Deus te chamou. Vem, Moisés. Vem, Adão e Eva. Eu sei que vocês estão nus, mas eu já tenho o cordeiro para matar, um animal para matar e preparar roupas para vocês. Meu Deus do céu. Quando Deus nos conduz a um ambiente espiritual, Ele vai pedir para tirar algo natural da gente. Deus chama Adão e Eva, eles estão vestidos com o quê? Com algo natural. Eles fizeram uma sainha, uma roupinha de folhas de figueira, coisas naturais. Deus falou: tira. Deixa eu fazer algo aqui espiritual, apontando para o meu filho na cruz. Vou matar um animal, vou tirar a pele e vou vestir vocês. Sobrenatural. Apontando Cristo lá na cruz. Cristo nos vestiu de misericórdia.
Cristo nos justificou. Oh, glória, eu sinto a presença do Senhor tão forte. Irmãos, eu amo tanta palavra, eu tenho vontade de me rasgar diante da palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Deus quer nos conduzir ao ambiente espiritual, mas primeiro Ele quer tirar o homem natural de dentro de nós. Oh, cheira cantará, baixúria cantarás. Aleluia. Sabe por que você não tem experiências ainda maiores e extraordinárias com o mundo espiritual? Sabe por que a gente não vê nada mais espiritualmente? A gente só vê a carne, a gente só enxerga com os nossos olhos, porque nós queremos que a sarça queime no natural, e a sarça só pode queimar no sobrenatural. A gente quer acender um fogo que apaga, mas Deus quer acender um fogo que nunca se apagará, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Aleluia. O reino de Deus é baseado em uma entrega. O reino de Deus é baseado em uma disposição. Quando Deus deseja descer na terra, Ele separa alguém. Ele deu o seu filho por mim e por você. Jesus desceu na terra. Jesus morreu pela minha vida e pela tua vida, para nos dar uma vida nova em Deus, para transformar o nosso caráter pecaminoso de Adão e Eva caído, e nos fazer filhos numa nova natureza, agora sobre a natureza de Cristo Jesus, onde o pecado já não nos domina mais, onde o homem carnal já não nos domina mais, e onde o fogo se acende, a sarça queima, e a voz fala conosco do meio da sarça. Oh! E quando aquela voz fala com Moisés, a sua identidade é restaurada. Deus leva ele de volta à sua origem. Qual era a sua origem? Ser o libertador de Israel. Deus não deu vida a ele para que ele fosse príncipe de Faraó. Deus não deu vida a ele para que ele fosse um médico lá no Egito, para que ele fosse um doutor no Egito. Deus deu vida a ele para que ele libertasse o seu povo. E Deus diz: volta lá para a sua origem e liberta o seu povo. Não é na força da tua mão, Moisés. Eu sei que o teu coração é valente. Eu vi lá quando você matou o egípcio. Eu vi quando você quis separar seus irmãos brigando. Agora você vai receber a minha vara. Oh, aleluia. A minha vara e o meu cajado te consola. Você vai andar com uma vara na mão, e agora é no poder do meu nome. Agora o eu sou é que vai se manifestar. Não é no natural, será no sobrenatural. Não é na força humana, é na força do braço de Deus. Oh, glória! E aí Deus restaura e resgata a identidade de Moisés. Quem eu sou, Deus? Tu és o libertador de Israel, homem. Abra a tua boca e fale a Faraó. Quem sabe você está perdido na sua identidade. Quem eu sou? Ontem Deus revelou para nossa querida irmã Elisete: você é o que a Bíblia diz que você é. Abre aí que eu vou falar com você. Aleluia. Quem eu sou, quem nós somos? Nós somos filhos que precisam manifestar a glória de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia. Pois a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Eita, arabaxeria, cantarabaxúria. Pegue a sua identidade de volta. Pegue a sua identidade de volta e passe a fazer, volte a fazer o que Deus chamou para fazer. Volte a ser quem você era em Deus. Volte a viver o teu chamado, o teu ministério. Volte a se conectar em Deus. Glória a Deus. Deus não precisa de participantes de culto. Deus deseja filhos conectados a Ele, que dentro da igreja ou fora dela vão queimar, vão brilhar. Cheira cantarabachorias, uramanturias te cantarabacherias. Oh, cheira cantarabacheria cantarabas. Vão queimar lá no centro de recuperação.
Os irmãos que fizeram carteirinha de capelão estão esperando o quê? Para ir para os hospitais visitar. Vai lá, pergunta à diretoria como é que faz para a gente entrar aqui. Como é que faz pelo menos uma vez ao mês, a 15 dias, de 15 em 15 a gente quer passar aqui, fazer uma oração. Intercessores, eu estava no hospital por esses dias, e eu estava olhando como os hospitais precisam de intercessores nas portas, gente. Pronto-socorro do Marieta, pronto-socorro aqui do Ruth, como que precisa de intercessores ali em pé, sem falar alto, sem gritar, sem escandalizar, com as mãos estendidas para lá e para cá, dizendo: Jesus, liberta esse povo, Jesus, liberta esse povo. Espírito da morte, cai fora daqui. Espírito de morte, sai fora. Essa vida que está entrando aqui no SAMU agora, Jesus pega ela, cura ela, salva ela, liberta ela, estende a sua mão sobre ela. Gente do céu, e nós estamos onde? Nos cultos, toda a vida, crente pregando para crente, mimimi para cá, mimimi para lá. Isso não é manifestação da glória de Deus, gente. Isso é gente egoísta se juntando para adorar a um Deus do qual eles estão desconectados. Porque quando a gente está conectado em Deus, o fogo não apaga. Não é sobre um culto de domingo, um culto de quarta. É sobre uma vida com Deus. Ei, arabaxerias, te canturias. É sobre testemunho. É sobre você chegar em qualquer lugar e você dizer: eu sou testemunha de Cristo. Olha para mim que você vai ver Cristo. Olha para mim que você vai ver Deus. Você vai sentir Deus se olhar para mim. Eita glória. Você entende o que o Senhor está falando? Ora manturiaste cantarabaxeria cantarabas. Jesus está voltando, queridos. E o meu desejo é que você, como ovelha, você como filho de Deus, entenda que você tem origem, que você tem uma identidade. E a caminhada desconectada de Deus deturpa esta identidade. Satanás bagunça os seus pensamentos e te desequilibra a ponto de você desconhecer de onde veio e não saber para onde vai. Mas nessa noite Jesus nos conecta ao Pai novamente, amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós vamos até Jesus agora, porque Ele vai nos colocar dentro do Pai outra vez. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos, você vai orando e vai pedindo: Jesus, me conecta ao Pai outra vez. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, vem, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em você tem uma resposta para Deus a respeito dessa palavra? Eu mergulho. Se você tem uma resposta para Ele, vem aqui no altar. Vem aqui na frente, venha dar essa resposta para Ele. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei, eu não sei mais viver.
transfigurar você novamente. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Pode orar, irmã Elisete. Pode orar por elas. pela glória, A glória de Deus. Cheira manturiaste cantarabaxeira cantarabaxura. Síria cantará manturiaste cantarabaxeira cantarabaxura. Santo, Santo, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Eu não sei mais viver. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Eu não sei, Não sei mais viver. Meu Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Doce Espírito Santo, abraça a tua igreja agora, papai. Abraça os teus filhos que vieram ao teu altar, que se derramaram diante da tua presença. Os que estão em casa orando conosco agora. São tantas lutas, Pai. São tantos os cansaços, decepções. São tantas dúvidas que muitas das vezes ficamos desconectados da tua presença, Pai. Leva-nos de volta ao lugar santo, leva-nos de volta à nossa origem, restaura a nossa identidade, para que não nos percamos em nós mesmos, Pai, mas que a tua glória seja as nossas vestes. Cheira cantarabaxúria. Eu abençoo a tua igreja, meu Pai, e esse grande exército que o Senhor tem levantado aqui neste lugar não irá retroceder, porque eles estão vestidos da tua glória. Eles sabem quem são em Cristo e de onde vierem, para onde estão indo, porque o Senhor nos dá um destino, o Senhor nos dá uma direção, Pai. Eu os abençoo nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, glória, aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Não parem, meus filhos. Não parem, obreiros do Senhor.
O Senhor nos chamou para algo grandioso. Não parem de orar, não parem de cantar, não parem de pregar, de tocar. Não parem de cultuar o Senhor. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nunca mais diga eu não sou digno. Diga apenas eu careço das tuas misericórdias. Porque quando você diz eu não sou digno, você está dizendo para Deus: se acontecer é porque eu estou digno, então é mérito meu. Não, queridos, nunca será sobre nós. Nunca será mérito nosso. Apenas ouça a voz dele e atenda o chamado dele. Amém? Eu quero chamar aqui a irmã Elisa, a irmã Elisete. Nós vamos pedir ao pastor Jaconias para orar pelas nossas vidas. A Aninha e a Renata não vieram no culto, mas elas também irão conosco. Amanhã, 1h30 da tarde, a gente viaja para Belo Horizonte. Nós vamos participar do Moriá. O Moriá, ele é um retiro de libertação ali na estância, e nós vamos passar por esse processo de libertação. Pastora, mas vocês têm que ser liberta ainda de alguma coisa? Ah, vamos descobrir uma porção delas lá. Aí é com Jesus, né? Quando a gente chegar lá, irmãos, aí é Jesus que sabe, né? Eu participei do Renovo, foi glorioso, são 6 dias o Renovo, e o Moriá é apenas 3 dias. Quinta-feira à tarde nós já estaremos de volta. Na quarta-feira, pastor Jaconias, me ouça para não esquecer. Quarta-feira, o pastor ministra aqui à noite, amém? Vai trazer um estudo da palavra conforme Deus desejar. E eu gostaria que toda a igreja viesse quarta-feira. Não aproveita que a pastora não veio. Ah, então nós não vamos. Venha, porque o pastor Jaconias terá uma palavra poderosa para ensinar aqui quarta-feira. Amém, meus irmãos? Orem por nós. Quando a gente entra ali, é uma imersão, praticamente o dia todinho sendo ministrados. Só para comer, vai dormir 10h30, 11 horas da noite, já acorda às 7 de novo. Então são 3 dias intensos de muita ministração. E eu tenho desejo de depois ir mais 3 obreiros, mais 3, e a gente mandando o pessoal, porque é um trabalho extraordinário. Amém, irmãos? Não é por causa do lugar, não é por causa da pastora Ezenete, não é por causa da estância Paraíso, é porque a gente tira tempo de qualidade para ficar com Deus. Essa é a diferença. Acontece aqui também, não é? Mas quando você sobe o monte, falando aqui de forma figurada, e lá literalmente é um monte, vocês vão ver que lá é monte, né? A gente realmente fica em cima de um monte, mas quando a gente tira um tempo para estar a sós com Deus, você consegue ouvir melhor. Não tem distração, não tem filho chamando, celular, não tem ninguém brigando do lado, música alta, é só você e Deus, amém? Então eu quero que o pastor Jaconias nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor acompanhe as suas servas que vão a esse trabalho de restaurações, de libertações, que o eterno Espírito Santo de Deus acompanhe as tuas servas e ali visite elas de uma maneira toda especial. Pai, como também nós que vamos ficar, Pai, nós também vamos ser, oh Deus abençoado, porque eles vão orar também por nós ali, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, durante a viagem, guarda, Senhor, esta viagem, guarda, Senhor, elas e de volta, e seja com as tuas filhas, seja com aquele trabalho mais uma vez, em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai usar eles ali, Deus vai falar, Deus vai se fazer presente como sempre. Pai, assim nós te pedimos que a bênção do Todo-Poderoso, o Espírito Santo Eterno, o Espírito de Deus, viaje com elas, seja com elas de uma maneira toda especial. Também com a Aninha, com a Renata que não estão presentes, em nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos e estendemos nossas mãos para pedir a toda a bênção do Senhor sobre essas vidas. A unção do Espírito Santo seja com vocês, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém e amém. Aleluias. Louvado seja. Pode já ministrar as bênçãos, apóstolo. Coloca as mãos para cá, irmãos, e vamos abençoar vocês. Que o amor de Deus Pai
e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Todos que crê, diga bem forte: amém. Salva de palmas para Jesus.